Apoio: Papelaria Sopro Divino, Sonho dos Baixinhos, Ciranda das Letras, Ateliê Arte Cláudia, ABA Centro Musical, Duda Fashion, Rosemarie Estética. De ensinar é uma tarefa difícil demais para que alguém se envolva apenas por comodismo. Porque ser professor é saber viver, conviver, respeitar o próximo e aprender com ele. É também estabelecer um compromisso de disseminar conhecimento e fazer disto uma missão. Neste mês, dedicado ao professor, o Rediação Faz Educação registra sua homenagem a este profissional que, em um mundo tão cheio de mudanças, continua sendo referência da educação, ensinamento, aprendizagem e dedicação. E por que não conversar com um professor que acompanha o processo de ensino desde o início, aquele lá na educação infantil? Professora, o que é ser professor na educação infantil? Eu diria que ser professor na educação infantil é você olhar o mundo com os olhos de criança, você perceber como é o mundo das crianças, você explorar as coisas ao seu redor, é ter criatividade, sensibilidade, a firmeza também e pensar sempre que nós estamos construindo conhecimentos e colaborando para o crescimento, para a formação de um cidadão. O papel do professor é insubstituível na formação de uma pessoa, pois auxilia o ser a produzir conhecimentos através da sua prática de ensinar. Fabiana, qual a importância desta etapa na vida de uma criança, a etapa da educação infantil? Eu considero a educação infantil como uma das etapas mais importantes na vida de uma criança. É nessa etapa que a criança constrói conhecimentos, valores, atitudes que ficarão ao longo da sua vida acadêmica. Fabiana, um professor que esteja mal preparado para atuar na educação infantil, que consequências isso pode gerar? Bem, um professor para atuar na educação infantil, ele precisa conhecer o processo que acontece na educação infantil. Um professor que não esteja preparado, ele pode acarretar uma série de consequências que permanecerão na criança durante a sua vida, tanto no social quanto no cognitivo. Então, o professor precisa saber como atuar, como fazer, conhecer a criança. Janaína, o professor precisa ser um pesquisador? Sim, com certeza, ele precisa ser um pesquisador, até porque nessa área educacional, ele sempre precisa estar em busca do conhecimento, em busca de atualizar, de atualizá-los. O professor precisa se dedicar aos estudos e à pesquisa, pois desta forma adquire novos conhecimentos, novos conceitos e se desenvolve como profissional. O professor, na fase da educação infantil, é visto como uma única fonte do saber? Olha, como uma única fonte, não. Até porque o conhecimento dele, ele vai adquirindo conforme as relações que ele faz com o mundo. Então, as pessoas que o cercam como a família, até mesmo a interação entre ele e algum objeto, isso tudo gera um conhecimento. Porém, ele se torna sim um exemplo na educação infantil, até porque ele é uma figura que representa o amor nessa faixa etária. O professor é alguém em quem o aluno se espelha, uma vez que este é o seu exemplo mais concreto de sabedoria. Alexandra, ouvimos muito falar em estratégias na educação para o ensino e aprendizagem. O que representam estas estratégias? Bom, na educação nós precisamos de estratégias e uma dessas estratégias é o planejamento. Nós precisamos planejar
as nossas aulas para fluir melhor. Aí, através desse planejamento, a gente consegue que as crianças consigam se interagir umas com as outras e aí nós conseguimos mediar o conhecimento de uma forma mais que aguce a curiosidade deles. Então é importante e o planejamento é o fator principal para poder alcançar o sucesso. Professora, como acontece o processo de aprendizagem na educação infantil? Bem, o processo de aprendizagem da educação infantil acontece através da interação, ou seja, é a socialização, é o estar com o outro, dialogar, o brincar, o partilhar. Então, esse conjunto que faz com que as crianças dialogam, conversem, brinquem e consigam trocar informações. Esse é um processo de interação, que é a partir daí que vai gerar a socialização deles. Qual o perfil de um professor para a educação infantil? O professor tem que ser uma pessoa dinâmica, uma pessoa flexível, que possa conhecer os seus alunos, saber ouvir e mediar o conhecimento junto a eles. Vamos ver que os professores encontram múltiplos desafios durante suas trajetórias, mas o mais importante para cada um é ver a aprendizagem acontecer ao longo de sua vida. Fabiana, quais são os desafios de ser um professor? Bem, a profissão professor exige dedicação. E o trabalho do professor, ele não termina na escola, ele se estende até a sua casa. O professor precisa planejar, ele precisa corrigir, ele precisa preparar avaliações, e isso demanda tempo. Além disso, o professor precisa estar em constante atualização. E hoje, o professor precisa buscar meios de atrair a atenção do aluno. Talvez hoje o maior desafio seria o tempo. Cláudia, quais são os desafios de ser um professor de arte? Os desafios são vários. Você tem que conquistar o aluno, passar a simpatia para ele, dar credibilidade a ele e trabalhar isso tudo junto, mostrando para esse aluno o que você sabe e o potencial dele para poder fazer o que você está pedindo, Então é um desafio bem forte, é um desafio grande. Bem, como vimos, temos grandes desafios, seja de um professor de educação infantil, um professor de arte, até um professor universitário e nós como professores de música. E o grande desafio nosso é despertar em cada aluno o desejo de aprender música, de aprender realmente a cada dia a se esmerar para conquistar um destaque na sua vida e aprender um instrumento. E nós, com esse desafio, nós, na verdade, somos movidos a cada dia a ir além, a mostrar que ele é capaz. A criança é capaz, o adolescente é capaz. E a música traz isso, ajuda a criança a desenvolver a sua autoestima, o seu estilo de vida e mostrar que ele realmente pode, se ele se dedicar, se ele tiver um bom professor na sua vida. Ser professor para mim é um sinônimo de amor, é um exemplo. Ser professor é ter um dom inestimável, é acreditar no ser humano. Ser professor para mim é a realização de um sonho. Eu projetei isso para minha vida e faço com muito amor, carinho e dedicação. Ser professor para mim é ser educador, é sonhar com um mundo melhor. Ser um professor é poder passar para todas as pessoas e alunos tudo que você sabe com amor, carinho, dedicação e ter como recompensa o aprendizado. O que é ser um professor para mim é ser um grande profissional, flexível, dinâmico, saber ouvir, é um grande astro. Afinal, o que seria de outras profissões sem o grande professor? Realizar o sonho de ser um professor é ver realizado no aluno o aprendizado. E agora, em homenagem a todos nós, professores, ao mestre, com carinho.